Quero lembrar a Irmandade que, como disse um pouco antes, na descrição do vídeo estão os nossos dados bancários e a nossa chave do Pix, para você que tem desejo de ofertar na obra de Deus, nos ajudar com as reformas das igrejas, com os atendimentos dos necessitados. Aí na descrição do vídeo, no Face e no YouTube, estão os nossos dados bancários. E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. alfaville@ccacristã.org.br. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de João. No capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Temos, Emerzão? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus, vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Somente até aqui, amados irmãos. Amém. Glória ao nome do Senhor. Olha que coisa. O Senhor tinha sido morto, né, crucificado. E os discípulos, enterrou? Enterrou. Morreu? Morreu. Então, paciência. Cada um voltou a fazer o que fazia. Não estou dizendo que está certo nem errado. Estou contando um fato para os irmãos. Eles não estavam pescando? Quando Jesus os conheceu, eles também não estavam pescando? Então ainda o Senhor falou, vocês são pescadores, eu vos farei pescadores de alma, pescadores de vidas, de homens. Então, eles eram pescadores. Pedro tinha uns barquinhos arrendados, uma coisinha ou outra. E eles, de repente, irmãos, se viram sem referência. Se viram sem o mestre, sem o tutor deles. Como aconteceu com Josué, quando Moisés partiu. Josué falou, e agora? O que vai ser de mim? Eliseu foi mais ousado. Eliseu, quando soube que Elias partiria para Deus, Elias falou para ele, me pede o que você quiser. Ele falou, bom, como eu já sei que eu vou ficar no teu lugar, profetizando, instruindo o povo, eu quero que caia da tua porção dobrada da tua sobre mim. Eu já sei o que eu vou ter que fazer. Ele tinha essa consciência. E pediu assim, e Deus concedeu. Quando Elias foi tomado numa carruagem de fogo, a túnica, a capa dele caiu do céu e caiu sobre Eliseu. E aí, a Irmandade leia que vai ver quantas coisas lindas Deus fez através da vida de Eliseu. Mas os discípulos, irmãos, que viram Cristo, Eliseu não viu a Cristo, Elias não andou com Cristo, Josué tampouco, Moisés menos ainda.
Abraão, pai da fé, não tinha visto Jesus. A fé, irmão, ela não é tangível. Não tem como pegar a fé. Me dá meio quilo de fé aí. Não tem como. Também não tem como demonstrar, não. Pode subir escadaria de joelho, pode ir caminhando para Aparecida, pode fazer vigília, outro raspa o cabelo, outro planta bananeira, é tudo lindo, glória a Deus. Mas a fé verdadeira, ninguém vê. A fé verdadeira está dentro dos nossos corações. Por isso que Salomão escreveu, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Os caminhos dos homens aos seus olhos são aprazíveis, mas o Senhor pesa todas as obras na balança. Tudo que eu faço está certo, eu sempre me acho certo, mas o Senhor pesa tudo numa balança. Deus sabe de todas as coisas. Não é condenável, irmão, só estou dando fato para a Irmandade. Tanto não é condenável que o Senhor foi atrás deles. O senhor poderia dizer, quer dizer que eu fui crucificado, vocês deram no pinote. Não quero mais também, vou procurar outro que me dê mais valor. Homem faz coisa de homem, irmão. Entendeu, Amir? Homem é homem. E o Senhor já prevendo isso, diz, tá bom, caía do homem, levantar é de Deus. Já sabia que o homem cai, que o homem falha, que o homem peca. Não sou o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende, diz o Senhor. Ele sabe com quem mexia, irmão. Deus nos conhece por dentro e por fora, sabe das nossas virtudes, sabe também dos nossos defeitos. Irmão, saiba, minha irmã, que diante de Deus você é uma carta lida. Glória ao nome do Senhor. Não precisa mostrar para ninguém, não precisa criar um estereótipo para ninguém, para que as pessoas achem que você é assim, assado, frito. Não, irmão. O Senhor que te conhece, te ama desde o ventre da tua mãe e quer dar a mim, a todos nós, a salvação da vida eterna, amados irmãos. Mas Deus tinha propósito. Quando Deus tem propósito, Ele vai atrás. Vai atrás, irmão. Só você vê a história de Davi. Davi escorrega aqui, escorrega ali, escorrega lá. Aí Deus olhava e falava, mas é um menino mesmo. Mas eu tenho propósito com ele. Irmão, nada que você faça, nada que você não possa ir, jamais você poderá ir tão longe que os olhos de Deus não te possam alcançar, te enxergar. Nada que você fale, nenhuma ação tua, com rancor, até com alguma ira no teu coração, tirará o amor de Deus pela tua vida, tirará o amor de Deus pela tua alma. Quando você e eu passamos alguma provação, é muito importante que a Irmandade lembre-se disso. Deus está me castigando. Não, Deus não. Ninguém diga de Deus sou tentado. Não. Deus não está te castigando. Ele só está te deixando colher a semente que se plantou. Pode ver, irmãos, Irmandade, pode olhar, pode examinar a tua vida. Pode se examinar com sinceridade. Que quando você examinar com sinceridade, não com parcialidade, não puxando para o seu lado, você vai ver, puxa vida, agora que eu vi que esse mal tem uma raiz lá atrás, um mês, uma semana, um ano, uma década, uma vida atrás. Exemplo de um casamento. De repente, o irmão aparece, ou a irmã, irmão, meu casamento acabou. Meu Deus do céu, ontem estava tudo bem, eu não sei o que aconteceu, não me quer mais. E o ministério vai lá e pumba, martela os dois. Mas essa árvore ruim nasceu agora, a árvore nasce do dia para a noite, a única vara que floresceu e deu amenda do dia para a noite foi a de Araão, irmão. Não, esse casamento terminou, ou começou a terminar, no dia daquele empurrão, no dia daquela palavra mal, tanto para homem quanto para mulher, no dia daquela palavra mal falada. Esse menino começou a virar maconheiro quando ele foi andar lá com 10 anos com os amiguinhos que achou bituca de cigarro. Quando a mãe ou o pai foram um pouco omisso. O mal não nasce do dia para a noite, mas ele nasce sorrateiramente. E o Senhor já está mandando a sua palavra e dizendo para todos nós, eu vou te dar visão de águia. Glória ao nome do Senhor. Eu vou te dar visão ampliada das coisas. Eu vou colocar em você um espírito desperto, um espírito atento, irmão. Irmã, te diz Deus, para que quando você vê o menor sinal do mal na tua vida, você possa tirar ele com raiz e tudo.
Glória a Deus. Mas disse, como estava dizendo os irmãos, Deus tinha propósito na vida desses homens. Discípulo a quem o Senhor amava era João. E havia, irmãos, Pedro negado a Deus na pessoa de Jesus. Quando ele foi encontrado, quando o Senhor foi para ser crucificado, ele foi encontrado. Alguém que o viu disse, você é um deles, que ele andava parecido com ele, se vestia parecido, tinha sido visto em muitos lugares. Ele falou, eu não conheço. Bom, a Irmandade sabe da história. Ele havia negado o Senhor, ele não havia negado a sua fé, mas ele havia negado o Senhor. Você pode estar afastado da igreja, você pode estar desanimado com a igreja, ainda mais nesse tempo de pandemia, quanta gente perdeu o ritmo e já nem tem congregado mais. Você pode estar bem paradão em casa, quando você vai no botequinho, toma uma. Não muda nada, irmão. Se você estiver fazendo bem, está fazendo para você. Se você estiver fazendo mal, está fazendo para você. E Deus continua amando a tua alma. Glória ao nome do Senhor. E o papel da igreja é esse. Vir aqui te dizer, você pode desistir do teu Deus, mas Ele nunca desistirá de você. Pedro, irmão, ele não voltou a ser só pescador, porque ele não acreditava na ressurreição. Ele voltou a ser pescador, porque ele sabia que tinha errado, amigo. Ele sabia que ele tinha errado, sei lá, falhado, enfraquecido. Quem não temeria a morte? Você não tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer, irmão. Aí vem os irmãos falar que eu não tenho medo de morrer. Ah, irmão, então pula de um prédio que eu quero ver se você não tem medo de morrer. Quem não tem medo de morrer, irmão? Se Deus me vier buscar, eu vou. Quem foge da morte? Mas querer eu não quero mesmo. Agora, não, Jesus vai voltar amanhã, me mata hoje, que eu não quero ver esse trem pegar fogo, não. Ô, irmão, então eu sou um ET, que, não sei, eu não quero morrer. Quero ver as crianças crescer. Ixi, ainda quero ir lá na chácara do amigo, que não há medo dele chamar, não quer ir lá, quer se alegrar. E Pedro olhou para si e falou, você nunca fez nada que você se arrependa depois? Falou, ai meu Deus do céu, e a coragem para pedir desculpa que nós não tem? Não é vaidade, é vergonha. Eu não peço desculpa às vezes, não é de ruindade, se bem que eu sou bem ruinzinho, mas de vergonha, um monte de vergonha. Eu tenho, de verdade. E eu penso que Pedro, foi isso que aconteceu com ele. Falou, eu já neguei ele, as mulheres estavam lá limpando o sangue dele, diz que ele até ressuscitou, já apareceu para Maria Madalena. O que ele quer comigo? Agora, se ele ressuscitou amanhã, ele vem para matar eu, porque, coitado, vai saber o que passou na cabeça. Irmão, é muito fácil, glória ao nome do Senhor, é muito fácil pegar um irmão enfraquecido, que pecou, que errou, um pai de família que errou, uma mãe de família que errou, um jovem que roubou, que traficou, que se prostituiu. É muito fácil sentar paulada nele. Mas difícil é tentar compreender, dizer, ao invés de te julgar, eu posso te ajudar. Porque o bom samaritano não perguntou para o homem que estava à beira do caminho se ele tinha batido, se ele tinha apanhado, se ele era do PT, se ele era do PSDB. Perguntou nada. Ele foi lá e cuidou. Irmãos, em nome de Jesus, a palavra nos vem ensinar isso, exemplo de Cristo. Como posso eu, como pastor, pôr para fora um irmão que errou, se o único cara que negou Jesus foi o primeiro que ele foi falar, Amir? Foi o primeiro dos discípulos que ele foi falar. E digo mais, toda a fé da Igreja Católica é fundamentada em Pedro, que segundo eles foi o primeiro Papa, apóstolo de Cristo. A pedra fundamental, o único que negou, foi onde está fundamentada toda a fé cristã. Glória ao nome do Senhor. Davi também pecou, adulterou, matou Urias, e era o homem segundo o coração de Deus. Você não acha que você está com a mão muito pesada, não, irmão? Você está tocando a turma da igreja, e você vai para o inferno e eles vão salvar. Você toma tipo, cuidado. O nosso cajado é para apacentar, não é para bater, não. É para cuidar das ovelhinhas do Senhor. Acontece o que... irmão, vocês gostar bem, não gostar, amém. Os anciãos aí da CCA, depois da CCB eu não falo que eles não obedecem a gente. Mas os da CCA, não mata ninguém na tua igreja.
Aconteça o que acontecer, aconselha, chama, ajuda, muda de comum congregação, acerta, mas não põe ninguém para fora. Glória ao nome do Senhor. Não põe, irmão, que é mais fácil acertar de pegar uma alma do inferno e pôr no céu, do que pegar uma do céu e pôr no inferno. Porque na ação, Deus vai saber qual é a intenção. Ninguém pode querer fazer mal para alguém, tirando do inferno e pondo no céu. Pode ter intenção má? E tirar do céu e pôr no inferno? Eu estou fazendo justiça. Ok, ainda assim pode ser. Mas se a intenção for ruim, irmão, está arrumado. E a palavra diz que não se perderá nenhum, a não ser os filhos da perdição. Você não precisa pôr ninguém no inferno. Quem tiver que se condenar, vai se condenar sozinho. Mas você pode tentar salvar. Não ouvimos a palavra da ovelha perdida da casa de Israel? Esse homem, irmão, quando encontrou com o Senhor, e o Senhor fez ele confessar o amor a Deus 3 vezes, a Irmandade conhece a história. Ele recebeu perdão, esse homem que estava perdido para o Evangelho, glória ao Senhor, estava nu, sem roupa, estava, irmãos, enfim, pescando de novo. O Senhor foi e falou para ele: eu sei que você errou, eu sei que você fraquejou, mas eu quero saber se você me ama. Não foi, irmão? 3 vezes. Sim, Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor dizia: apacenta minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Vocês sabem da história. Sabe o que acontece? Quando ele se sentiu valorizado, e Cristo recebeu a ascensão, subiu ao céu, você sabe o que aconteceu com Pedro? Vocês lembram? Pedro, cheio do Espírito Santo, Amir, subiu numa pedra, no peito, e anunciou a Cristo, e 3.000 almas se converteu. O que nós não conseguimos fazer aqui com essa tecnologia, ele fez no peito. Por um motivo, porque ele foi valorizado. Irmão, teu funcionário não está produzindo, talvez ele precisa de incentivo. Teu filho não está te obedecendo, ele precisa de incentivo. Os obreiros da igreja estão meio desorganizados, eles precisam de incentivo. Você é pastor, você não é lobo. Glória ao nome do Senhor. Deus te chamou para apacentar. Valoriza a irmandade. Quando você olhar o defeito, imediatamente olha para a qualidade. Se apega naquilo que é bom, o que a palavra diz, retém o que é bom, retém o bem no coração. Ainda anteontem falando com a minha mãe no telefone, ela disse: Rodrigo, mas eu já fiz tanto para fulano, para ciclano. Mamãe, diz para ela: mamãe, e ela: mamãe, me escuta, fala, meu filho. Mamãe, as pessoas só lembram do que a senhora não faz. Ninguém lembra do que você faz. Ele só lembra o que a senhora não faz. Então, continua fazendo o que você faz para Deus. Ela parece que ficou: minha mãe, amo de paixão minha mãe, Deus me defenda. É assim, irmão, mas Cristo não. Cristo não. Cristo esqueceu do mal que Pedro fez, do que ele não fez, que foi confessar. E lembrou do tempo que ele ainda naquele ímpeto cortou a orelha do soldado romano que foi encostar em Cristo. Você sabia disso? Ele era bravo, ele era impulsivo. E um soldado romano foi tocar no Senhor. Pedro arrancou a espada do soldado e cortou a orelha dele. O Senhor abaixou no chão, pegou a orelha, colou de novo assim, na hora, no soldado e falou: Pedro, não vamos vencer nem por força, nem por violência. Dizendo para ele: não é na briga, é na palavra, é no argumento, enfim, com ideal, com propósito. Aí as startups, propósito, a palavra mais falada, com propósito. E hoje, o sumo pastor, maior que o irmão Rodrigo, maior que o irmão N, se bem que de tamanho para ser maior que o irmão N não é difícil. Mas como homem é difícil. O homem é um grande homem, um grande servo de Deus. Maior que todos nós. O sumo pastor vem dizer: você é valorizado essa noite pelo meu dom que tem na tua vida. Pelo dom de Deus, aleluia, que tem em você. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Tudo que as pessoas precisam é de um incentivo, é de uma mão estendida, é de um pouco de compreensão. E foi o que aconteceu com os discípulos. A primeira coisa que o Senhor fez foi fazer um milagre em troca do medo deles, que voltaram atrás, voltaram a ser o que eram, e falou: não tem problema, eu tenho que ter um olhar macro. Se alguma coisa está errada na tua empresa, irmão, a culpa é tua, é você que é dono. Pastor, irmão ancião, tem alguma coisa errada na tua congregação, a culpa é tua, chama para você a responsabilidade. Fala: vou cuidar.
Estou fazendo alguma coisa errada. Não é você que é o líder, não é você quem decide. Se está saindo errado, é porque você está decidindo errado. Reconhece. Valorize as pessoas, assim como Deus nos valoriza. Ou algum de nós, porventura, está aqui por mérito. Eu estou aqui porque eu sou bonito. Estou aqui por causa dos meus lindos olhos azuis. Misericórdia. Misericórdia de Deus. Recebamos essa palavra essa noite e vamos para a nossa casa, ficar na nossa casa, no caso de vocês, em paz, crendo que você está fazendo o seu melhor para Deus e que se não for o seu melhor, voluntariamente você vai se conscientizar de que poderá fazer o melhor, um dia de cada vez. O mundo foi criado em 7 dias, o bebezinho leva 9 meses para nascer, vai devagarinho, o sol leva 24 horas, leva 12 horas para atravessar o firmamento, é 12 horas de dia, 12 horas de noite, né? Leva 12 horas para atravessar o firmamento, a maré leva 6, 8 horas para poder subir, para poder baixar. Calma! Se você for daqui para o Japão de pé, você vai levar uma vida para chegar, mas cada passo que você der, você está 1 metro mais perto. Agora, se demora, se é rápido, não sei. Mas, até uma longa caminhada começa com um simples passo. Vamos começar a amar a igreja de Deus, porque para pôr no inferno já tem um cão aí fora, de boca aberta. Agora, se nós aqui, no lugar de refúgio, no lugar de alento, no lugar de segurança espiritual, começar a pôr o povo para fora, olha, irmão, nós estamos dentro d'água. E não vai ser a pandemia, não vai ser droga, não vai ser a sexualidade que vai matar nós, não. É os crentes mesmo que vai se matar. Ah, porque a Globo mostra pornografia. Que o outro não assista? Como é que você sabe? Porque você está vendo. Então está em você. Está em você. Assume hoje a direção da tua vida, no nome do Senhor Jesus. E receba essa palavra, esse conselho de Deus. E todos nós vamos nos amar. O Senhor diz uma coisa a todos nós. Eu não vou deixar faltar minha graça sobre a tua vida. Não vai faltar o meu amor. Não vai faltar a minha providência. Não vai faltar a minha palavra para você. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em santa oração. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Ó Deus, Pai de toda graça, prostrados novamente aos teus pés em agradecimento estamos nós, por este santo culto que tu nos tem dado, pela direção do teu Espírito Santo. Reconhecemos que nos estendemos um pouquinho demais. Tem misericórdia, Senhor, também nos ajuda a fazer melhor a tua vontade na terra. Te louvamos pela tua palavra, esperamos sinceramente que ela tenha sido cravada nos nossos corações e que nós possamos de uma vez por toda crer nela, crer, Senhor, no teu perdão, crer na regeneração que nos está proposta pelo Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a superar as nossas imperfeições, a reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas, e aprender também com as nossas quedas, com os nossos erros. Leva-nos em paz, a nós para os nossos lares, a nossa irmandade que está acompanhando de casa, guarda-os também. Em nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Aleluia. Deus seja louvado.